Você sabe o que é Prolabore e qual é a importância dele? São todos os sócios que precisam fazer a retirada? Ele é obrigatório? Essas são dúvidas muito comuns para quem está buscando fazer a abertura de um CNPJ e até mesmo para quem já tem CNPJ. Então, respondendo a todas essas dúvidas e muitas outras, você precisa acompanhar esse vídeo. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. O que é o Prolabore? Vamos começar entendendo o que é o Prolabore. O Prolabore nada mais é do que a remuneração que uma empresa paga para o seu dono ou para seus donos, ou então para o seu sócio ou para os seus sócios. Então, como o próprio nome diz, Prolabore, que significa pelo trabalho, ela é uma remuneração que a empresa paga pelo sócio que trabalha na empresa. Então, com isso em mente, já fica fácil de entender que aquele sócio que não exerce nenhum tipo de função na empresa, ou seja, ele é apenas um investidor, ele não tem obrigatoriedade de fazer a retirada de Prolabore. Mas para que não haja nenhum problema com isso lá na frente, é de extrema importância que todas as funções dos sócios e todas as regras constem no contrato social da empresa. Qual deve ser o valor do Prolabore? Uma das maiores dúvidas em relação ao Prolabore diz respeito ao seu valor. Qual deve ser o valor do Prolabore? Como eu faço para definir esse valor? Bom, o que você tem que entender é que, diferente de quem trabalha de carteira assinada, ou seja, como CLT, não existe um valor específico, mas existe uma regra que ela é bem clara, que é o valor do Prolabore ele deve ser de, no mínimo, um salário mínimo. Então, tirando essa regra, você fica livre para definir o valor do Prolabore que você julgar ser o melhor para a sua situação. Então pode ser que em determinados casos você não queira fazer a retirada de Prolabore no valor de um salário mínimo, porque você deseja ter uma aposentadoria maior no futuro. Então, nesses casos, talvez você julgue ser mais adequado utilizar um valor superior a um salário mínimo. No entanto, o ideal é sempre fazer um acompanhamento com um contador e com alguém especialista em consultoria previdenciária para te ajudar a definir o melhor valor. Mas você deve estar se perguntando, bom, se existe um valor mínimo, então quer dizer que o Prolabore ele é obrigatório, certo? É isso que nós vamos ver agora. O Prolabore é obrigatório? De todas as dúvidas sobre o Prolabore, essa sem dúvida alguma é a mais comum. Afinal de contas, o Prolabore ele é obrigatório ou não? E a resposta é sim, o Prolabore é obrigatório. Existem pessoas que vão alegar que não conseguem encontrar na lei um trecho específico que deixe explícito que o Prolabore ele é obrigatório. No entanto, o governo já se posicionou em relação a isso em uma solução de consulta que a gente vai deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar e o nosso editor também vai colocar na tela agora, que é a solução de consulta número 120, de 17 de agosto de 2016, a Coordenação Geral de Tributação, o COSIT, que é o meio formal de realizar uma consulta em relação à interpretação da lei tributária. E nessa resposta já é bem claro que é necessário que haja uma distinção entre o que é lucro e o que é remuneração pelo trabalho, o Prolabore. Então, sim, é obrigatório que seja realizada a retirada de Prolabore. No entanto, é possível não realizar? Sim, é possível. No entanto, é extremamente recomendado que você faça a retirada do Prolabore, porque você já viu qual é o posicionamento do governo em relação a isso. Inclusive, nós aqui da CountTech recomendamos fortemente que você faça a retirada. Não só para que você não tenha nenhum problema com fiscalização futuramente, mas também para garantir a contribuição com a INSS e ter os seus direitos previdenciários. Como assim, Rodrigo? INSS, então, tem impostos a pagar sobre o Prolabore? Sim, e é isso que nós vamos ver agora. Como são os impostos sobre o Prolabore no Simples Nacional? Agora, presta muita atenção que esse é um ponto muito importante que vai impactar na sua decisão no momento que você estiver fazendo a abertura da sua empresa ou talvez até mesmo planejando a sua aposentadoria. Existem basicamente 3 impostos que podem incidir sobre o Prolabore.
O primeiro deles, que sempre vai incidir, é o INSS. A grande vantagem de você ter um CNPJ é que você contribui com apenas 11% sobre o valor do seu Prolabore. Diferente de quando você trabalha com carteira assinada ou na modalidade CLT, que você precisa contribuir com 20% sobre, no mínimo, um salário mínimo, como já foi dito anteriormente, para ter acesso a todos os benefícios previdenciários. Como pessoa jurídica, ou seja, através do seu Prolabore, você paga apenas 11% para ter direito aos mesmos benefícios. O segundo imposto a pagar é o imposto de renda retido na fonte, que você pode ter que pagar ele ou não. Por quê? Porque ele segue a tabela de imposto de renda de pessoa física, que eu vou pedir ao nosso editor para colocar na tela agora, para que você veja. Então, repara aqui, se você definir um Prolabore de um salário mínimo, que é o mínimo permitido por lei, você fica abaixo do limite de isenção e, nesse caso, não existe imposto de renda a pagar. Se você definir um valor superior ao do limite de isenção, aí sim o imposto de renda já é calculado normalmente, igualzinho é calculado para uma pessoa física. Bom, e o terceiro imposto, ele vai depender do tipo de atividade da sua empresa. A gente está falando aqui especificamente sobre empresas do Simples Nacional. Então, se a sua empresa ela estiver enquadrada no anexo 4, que é um anexo que inclui, por exemplo, sociedades de advocacia. Nesse tipo de empresa, você vai ter também o CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal. Esse imposto equivale a 20% do valor do seu Prolabore. Agora, se a sua empresa ela é do anexo 3 ou 5, que são outros dois anexos de prestação de serviço do Simples Nacional, que incluem ali corretagem de imóveis, corretagem de seguros, engenharia, desenvolvimento de software, por exemplo, nesses casos não existe a necessidade da contribuição do CPP separadamente. Quer dizer que não paga? Não, mas já está incluso na guia do Simples Nacional. A diferença é que para a empresa do anexo 4, você precisa pagar esse imposto de forma separada. Então, para entender como de fato vai ser o Prolabore na sua situação, é extremamente recomendado que você busque um contador para te auxiliar a tomar a sua decisão. O Prolabore serve como comprovação de renda? Outra grande dúvida dos empresários é se eles podem utilizar o Prolabore como comprovante de renda, né? O que pode ser solicitado em inúmeras situações. E a resposta é sim. O seu Prolabore ele pode ser considerado um comprovante de renda. No entanto, é muito importante destacar que cada credor vai ter as suas próprias regras para fazer a análise na hora de te conceder algum crédito para um financiamento, para um empréstimo, por exemplo. Então é muito importante que você consulte o credor que vai te conceder um financiamento ou um empréstimo para saber se de fato o seu Prolabore vai servir como comprovação de renda. Como saber se o meu Prolabore está correto? Se você já tem CNPJ e está na dúvida se o valor que você faz hoje de retirada de Prolabore está correto, ou ainda, se você está buscando ainda a abertura de um CNPJ e ainda não faz ideia de qual valor colocar, você precisa conversar com uma contabilidade como nós da AccountTech. Nós fazemos uma consultoria totalmente gratuita, tanto para você que já tem CNPJ, quanto para você que ainda está buscando abrir o seu CNPJ. E muito mais do que contabilidade, aqui na AccountTech você tem acesso a benefícios para você, para sua família e para o seu CNPJ, como por exemplo acesso ao TotalPass, que te dá acesso a uma rede de academias como SmartFit e Biorritmo por preços mais acessíveis, descontos em cursos de graduação e pós-graduação de até 80%, como na Universidade de São Judas, descontos de até 35% em escola de inglês, no CNA Go e muitas outras vantagens. Então, já aproveita e clica no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para que você acesse a nossa página, preencha o formulário e receba essa consultoria totalmente gratuita. E se você ainda não fez lá no começo, já aproveita para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que podem se interessar por esse tema. E te vejo no próximo vídeo. Prolabore é dinheiro pro sócio, é dinheiro para mim, é dinheiro para tu.